Bom, olá, nosso capítulo é o intraduzível de cada um, e o nosso convite para o leitor é pensar, pensar em algumas questões. A gente propõe de cara assim, diz-me com quem andas e te direi quem és. Toda pessoa tatuada é um marginal? Professor, um aluno com síndrome de Down não aprende na escola? Então, assim, a gente propõe diversas questões no capítulo e joga para você pensar, para todos pensarmos, né? E parece estranho pensar em tudo isso quando a gente propõe esse capítulo para uma escola do século XXI. Mas nós estamos em um mundo que se depara com questões voltadas para a identidade cada vez mais. Mas que tipo de questões são essas? Que tipo de identidade é essa? As identidades que nós propomos questionar são cada vez mais abertas, cada vez mais fluidas, cada vez mais cambiantes. E como é que a gente propõe esses questionamentos? Nós trazemos alguns autores para pensar sobre isso, e esses autores com os quais nós conversamos nos dizem assim, para uma escola inclusiva, uma escola aberta a todos, o convite é que se pense cada vez mais na identidade como um conceito, então, realmente em construção. Então, trazemos aqui para a gente pensar Fina Birulés, trazemos o Bauman, trazemos também Morin, trazemos o La Roça e outros, e misturamos com canções, com poemas, é um capítulo bem aberto. Qual é o nosso objetivo, então? Romper com o universalismo, romper com identidades fechadas e pensar a diferença. Como é que a gente propõe pensar a diferença? Que ela não seja usada para categorizar, para separar, para agrupar em grupinhos fechados, que a gente pense a diferença desde que ela seja aberta. E como é que a gente faz isso? Bom, não é fácil não, lidar com a diferença é tão fácil quanto lidar com Mercúrio, sem proteção. Enfim, nós não propomos soluções, nós não propomos regrinhas, receitas, nós propomos questões para a gente pensar para esse século tão conturbado, tão cheio de surpresas, tão cheio de novidades e de perplexidades que é o nosso século XXI. Então, pensar a diferença na escola do século XXI, desde que ela não nos sirva como freio, desde que ela não seja uma razão para que a gente possa fechar as pessoas em grupinhos segundo atributos de inteligência, de desempenho, de dificuldade ou de dificuldade.